Essa temporada é a prova de que Ace of Diamond não é um anime que funciona semanalmente. Se olharmos o que ocorre em um único episódio, pouca coisa acontece de fato. Por que isso, né? Porque tem muito personagem para dividir o tempo de tela. Vamos pegar o time do Seido e os seus rivais, né? Cada um deles tem características singulares para manter o espectador interessado nos confrontos futuros. Só que essa é uma característica padrão ali dos animes de esporte, né? A rivalidade e o conflito entre eles são necessários para enriquecer a trama. Só que essa variedade de personagens ela cobra um preço. No caso de Ace of Diamond, temos aqui em torno de 20, 25 personagens só no time do Seido. Se a gente ampliar a lista para os rivais, a gente pode perceber que não há tempo para desenvolver, e essa é a palavra-chave, desenvolver seus personagens, ocasionando vários estereótipos que são reciclados a cada nova turma que entra na escola. Inclusive, eu já comentei isso num vídeo aqui do VideoQuest, no primeiro review dessa terceira temporada, que você pode conferir no card aqui em cima. E essa necessidade de tentar encaixar tantos personagens em 20 minutos ali ocasiona algumas cenas meio deslocadas, né? Como a gente pode ver no episódio 8, após o final da partida do Inashiro contra o Yakushi, temos os novatos dos dois times conversando, né? Eles estão ali interagindo, falando sobre o que aconteceu na partida, né? E um dos novatos ali do Yakushi promete que a revanche será diferente. Aí entra a minha pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu não conheço esses personagens, eu mal os vi, afinal, eles são do primeiro ano, né, e acabaram de entrar na série. Então qual a real necessidade de criar essa expectativa pelo embate, sendo que estamos nas quartas de finais do campeonato de primavera? Bom, é claro que isso vai ser resgatado no futuro, no próximo campeonato, né? A semente foi plantada aqui, mas por mais correto que isso seja, isso eu digo construir essa rivalidade agora, mas isso não tem o peso sentimental para que eu realmente me importe com essa partida. Eu explico, nós precisamos nos conectar com a trama, e isso funciona muito bem no caso do Seido, porque tivemos de fato tempo para ganhar empatia ali pelos personagens, como Sawamura, o Miyuki, o Furuya ou quem você preferir. Passamos muito tempo com eles, né? Descobrimos suas histórias, suas motivações, inspirações, etc, né? Isso funcionou tão bem na primeira temporada, mas se desgastou na segunda. Por quê? Porque apesar de ser excelente o trabalho da equipe, da direção ali de dispersar nossa atenção com as lesões dos jogadores do Seido, eles não conseguiram desenvolver tão bem assim os times adversários, né? O ritmo da segunda temporada foi truncado por meio de flashback no meio das partidas, isso para tentar forçar uma empatia da gente com aqueles times que nós estávamos conhecendo naquele momento. Mas, sinceramente, pra mim isso só quebrava o ritmo dos episódios. Mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque justamente nesses dois últimos episódios dessa terceira temporada, tivemos um exemplo do motivo pelo qual eu gosto desse anime, né? Tivemos o desenvolvimento de dois novatos, o Asada e o Okumura. E qual o fator comum dos dois, né? O Sawamura, é claro, ele como um bom protagonista, ele move a história, seja no treinamento dele de rebatidas ou no aprendizado de novos arremessos, o Sawamura ele tá sempre trazendo novos elementos ao roteiro, e agora ele é o centro de um conflito com o Okumura. Na tentativa ali de ajudar o Asada, ele dando motivações no pior estilo coaching possível, né? Ele incomoda muito, imagina um cara gritando na sua orelha toda hora, enche o saco mesmo. Mas eu gostei dessa cena, eu gostei porque mostra que Sawamura tem um bom coração, claro, afinal ele estava tentando ali ajudar o Asada, mas ele foi grosseiro com o Okumura, a gente não pode esquecer disso. No Japão é cultural o respeito pelos mais velhos, né? É uma maneira quase autoritária, né, de respeito ali. E o Sawamura ele quis impor isso pro Okumura, mas para nós ocidentais isso acaba dando uma imagem um pouco negativa pro personagem. E antes que você me fale, é no Japão, o Okumura era obrigado a aceitar o que o Sawamura estava falando e devia ficar quieto, né? Você está enganado. Eu acho que nós não podemos confundir o respeito com o autoritarismo. E o Sawamura, ele sofreu uma represália muito forte e muito bem dada naquele momento. E eu acredito que o anime irá explorar mais disso, né? Tivemos uma rápida cena ali do Okumura quando ele estava no time do Daikyo, né? Isso é um indicativo que há um trauma a ser trabalhado pela série, e a gente sabe que eles conseguem fazer isso muito bem, basta a gente lembrar do nosso querido Chris Senpai, né?
que foi muito bem construído ali na primeira temporada, mostrando a interação dele com o Sawamura. Tivemos alguns episódios construindo a relação deles, e acredito que aqui será o mesmo caso. Ace of Diamond brilha quando começa a construir a relação dos personagens. São muitos para serem trabalhados, o que ocasiona o problema que eu citei anteriormente da questão de reciclar estereótipos, né? Novamente tivemos aqui no 9º episódio a questão de personagens que não conseguiram entrar no time principal e eles estão treinando na escuridão, rebatendo onde ninguém pode ver, tentando alcançar um lugar no time principal. E isso já está batido na série. O que eu quero ver mesmo é conflito entre os jogadores ali, descobrir mais motivações. Esse é um problema que a série não consegue lidar. Eles acabam repetindo alguns plots, essa questão de novatos ou jogadores do segundo ano tentando conseguir o time principal, e a rivalidade dos times ali que acabam não mudando. Eu sinceramente não tô ligando para a partida atual do campeonato que inicia aqui no 9º episódio entre o time eles até brincam, né? O time dos riquinhos contra o time dos valentões. Eu vou esperar para comentar isso no próximo vídeo, porque aí vão ter passados alguns episódios e o jogo de fato vai ter começado e vai ser mais interessante comentar. Esses dois times não despertaram o meu interesse nas temporadas passadas quando eles apareceram, justamente por esse problema de tempo, né? Ace of Diamond peca na administração do tempo e na escolha dos personagens que eles precisam desenvolver. É uma pena, por exemplo, quando a série trata o espectador como idiota. No caso do Kaomoru, que ele fica dando fica em cima dos novatos ali, falando: vocês têm que comer, vamos comer os 3 pratos ali que é importante pra dar força pra vocês. E aí o Kawakami, se eu não me engano, ele fala: nossa, o Kaomoru tá em cima dos novatos. Pô, eu tô vendo essa cena. Tem momentos de brilhantismo ali, quando começa a colocar conflito entre os personagens, como por exemplo tem o Okumura com o Miyuki, né? O Okumura quer a posição do Miyuki, então ele vai fazer tudo o contrário que o Miyuki fala, né? Inclusive o Miyuki tenta, né, ser um senpai, tenta ajudar mesmo o seu novato ali, falando: olha, por que você não dá comida pro outro cara sem ele ver? Eu fiz isso muito e pode deixar passar. E ele, de teimosia: não, eu vou comer toda a comida. É interessante ver essa rixa entre personagens, é o que move a história, é o que faz Ace of Diamond brilhar. E o pior momento dessa terceira temporada é a escolha da utilização do narrador. É um artifício preguiçoso para você acelerar a história, para você narrar os acontecimentos ali. O pior caso foi o caso do 9º episódio, ou 8º, eu não lembro, em que o episódio começa o narrador falando o que aconteceu na partida. Sabe? Olha, o time do Seidou estava com o Furuya em campo, o Furuya estava errando alguns arremessos, mas o time do Seidou conseguiu ajudar com os rebatedores a fazer bastante pontos para deixar ele mais confortável e ganhar a partida. Cara, tudo bem, eu entendo que você vai gastar 2 minutos ou 3 na utilização do narrador e vai compilar essa partida, mas você poderia usar 5 minutos, né? Em vez dos 3, colocar 5 ou até 6 com as cenas da partida mesmo. Colocar a primeira entrada, colocar a última, sabe? Corta a primeira para a última entrada e beleza, não precisa do narrador. Alguma coisa mudou que eles estão muito preocupados em acelerar a história. Não sei se no mangá é assim, eu não li esse trecho, mas o anime tá me deixando muito irritado. E espero que os próximos episódios melhorem, porque quartas de final, tendo em vista as temporadas anteriores, quando chega às quartas de final e semifinais e finais, as partidas são mais longas e começa a desenvolver um pouco melhor as rivalidades. Eu espero que esse jogo dos riquinhos com os valentões seja explorado e a gente veja, de fato, alguma partida acontecendo, porque eu tô sendo um idiota aqui defendendo Ace of Diamond. Eu gosto quando Ace of Diamond brilha e começa a expor o conflito dos personagens, mas as partidas até o momento estão fracas e decepcionantes, né?
E vocês que estão acompanhando Ace of Diamonds, eu espero que vocês comentem aqui nesse vídeo o que vocês estão achando, vamos trocar uma ideia aí. Queria lembrar a todos vocês também que tem o Padrim, e também a partir de R$20, se eu não me engano, você poderá fazer parte do podcast junto comigo e com o Kitsune. A gente vai marcar alguns podcasts no futuro pra gente trocar uma ideia sobre diversos assuntos aí. Inclusive tem um podcast meu ali com o Kitsune falando de Ashita no Joe e Hajime no Ippo. Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!